Eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. E chega deixando o seu like, é um monstruoso para ajudar no vídeo. E se tu tá bolado com qualquer coisa aí, pode deixar o seu dislike. Bom, galera, tem muita notícia, muita novidade para trazer para vocês a respeito do nosso Vascão. Mas antes, para tudo, eu vim falar para vocês novamente do melhor jogo de futebol gratuito do momento. Futebol Team Game. Cara, esse jogo é espetacular e é viciante. Você joga uma vez, você fica louco. Você pode ser o manager da equipe, você pode ser o próprio atleta, você abre pacotes, você treina o seu atleta, constrói o seu estádio, é espetacular. E o mais bacana é que além de ser 100% gratuito, o jogo é composto 100% de pessoas reais. Você joga contra outras pessoas e não contra a máquina. Vem para Futebol Team Game, a Futebol Team Game é parceira do canal Futebolaço e o link tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o nosso giro de notícias dando algumas informações aqui curtinhas. O Twitter do Campeonato Brasileiro divulgou a lista dos 5 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. E os 3 primeiros, vocês já sabem, são Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. O Fred está na 4ª colocação, ultrapassou recentemente o Zico, que tem 135 gols. Porém, o Fred está com uma quantidade de gols aí que lhe permite sonhar já e se tornar o maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros. Ele tem totais condições de passar tanto Edmundo, Romário e Roberto Dinamite, esses 3 artilheiros do Vascão. Vocês acham que o Fred vai conseguir destronar esses 3 ídolos do Vascão? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Fred tem feito pouquíssimos gols e tem jogado pouco também no Fluminense. Se fosse o Fred de uns aninhos atrás, acredito eu que dentro desse Campeonato Brasileiro ainda, ele passaria pelo menos o Romário e o Edmundo. Bom, galera, uma outra informação curtinha aqui também mais importante. O nosso adversário da próxima quinta-feira pelo jogo de volta da Comebol Sul-Americana, o Defensa e Justiça, entra a campo hoje, domingo, contra o Central Córdoba pela Copa Diego Maradona. E eles vão levar a campo 10 reservas. O único titular remanescente do último jogo entre Vasco e Defensa e Justiça, que terminou 1 a 1, gol de Germancano, é o volante Brighton Bruce. O resto do time inteiro são compostos por 10 jogadores de reservas. Não sei se o Brighton Bruce vai ser titular no jogo de volta contra o Vasco em São Januário ou se ele já está jogando porque vai perder a posição para um outro companheiro. Ou seja, o Defensa e Justiça está levando a sério demais a Copa Comebol Sul-Americana e vai vir babando para poder enfrentar o Vasco. Enquanto a gente joga amanhã e vai ficar um pouquinho mais cansado pro duelo de quinta-feira, o time dos caras aí estão descansados desde a quinta-feira da semana passada, se preparando para enfrentar o Vasco. Vocês acham que essa uma semana parada aí do time argentino vai fazer diferença? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o Vasco nas últimas partidas aí tem apresentado um desgaste físico muito grande no segundo tempo. O time vai bem, marca pressão no primeiro tempo e no segundo tempo o time arreia fisicamente. E para piorar, Ricardo Sapinto ainda demora demais a mexer na equipe. Ele vem mexendo mais de 30 minutos numa peça e aí parece que de propósito, só para gastar tempo, quando chega ali 42, 43 minutos, ele faz um pacotão de 3 trocas. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vai fazer mesmo diferença ou acham que não? Cada jogo é um jogo. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, aproveitar o gancho, já que eu citei o nome do treinador Ricardo Sapinto, o Globoesporte.com fez um levantamento muito interessante, pegando os números e os dados do português desde que ele assumiu o Vasco. Contra o Ceará nesta segunda-feira, a equipe sob o seu comando fará a 10ª partida. Dieguinho, contra o Defensa e Justiça ele não teve na beira do campo e não vai estar assim como no jogo anterior.
porque ele está com Covid. Mas apesar de ser o Alexandre Gracelli que está na beira do campo, o Alexandre Gracelli não é nada mais, nada menos do que um correspondente dele. A escalação, as mexidas, é tudo orientado pelo treinador. E vamos a alguns detalhes curiosos aqui. Quando o Sapinto assume o time do Vasco, o Vasco era um time que tomava um caminhão de gols, vinha tomado 12 gols nos últimos 5 jogos, uma média absurda e altíssima. E também o Vasco fazia pouquíssimos gols, a média era péssima. E desde que ele assumiu o time, pelo menos num quesito, ele evoluiu. O Vasco tinha a média de gols sofridos aí nos últimos jogos até ele assumir de 2,66 por partida. E nesse momento, com o treinador vascaíno, ele vem tendo média de 0,66. O time tomou 6 gols em 9 jogos. A defesa visivelmente melhorou. E se não fosse aqueles errinhos ali do Jadson e do Miranda nos últimos jogos, a média seria ainda melhor. Mas se tem um problema crasso nesse time e que o Sapinto não conseguiu resolver ainda, é a produção ofensiva. E um outro tabu que na mão dele, na minha opinião, piorou, foi o desempenho em casa. O Vasco com o Ramon teve o seu melhor desempenho como mandante. Nos jogos do Alexandre Gracelli e nos jogos do Ricardo Sapinto, o Vasco tem um péssimo aproveitamento quando os jogos são em São Januário. E jogos até fáceis, né? Como Atlético Goianiense, Bragantino, Fortaleza e etc. Teremos mais um jogo com esse componente agora na próxima segunda-feira. Ricardo Sapinto quer muito corrigir isso. E uma fala chamou muita atenção dele na sua coletiva de apresentação. Quando falado do quesito defensivo, ele falou: esse ponto é inegociável. Ou os jogadores fazem o que eu quero, o que eu mando, ou a gente não vai conseguir sair do lugar. E vocês lembram que o Vasco era tomava um caminhão de gols. Foi 4 do Galo, 3 do Bahia, depois mais 4 de não sei quem. A gente tomou uma sucessiva goleadas ali por algumas rodadas. E isso ele conseguiu corrigir. Mas a criatividade é tão ruim quanto a época do Ramon, ou até pior. Por exemplo, contra o Defensa e Justiça, o Vasco deu míseros 3 chutes a gol. É isso mesmo. E a dependência do Vasco já era grande de Germancano. O Germancano faz na temporada 20 dos 39 gols que o Vasco fez até aqui. Piorou. O Germancano concentra ainda mais os gols do Vasco até aqui. Fora o Germancano, os únicos jogadores que marcaram no período do Ricardo Sapinto foi o Thiago Reis e o Ibamar. Outro atleta que marcou também no período aí do Ricardo Sapinto foi o lateral direito Léo Matos. A única vitória do Ricardo Sapinto em São Januário foi contra o Caracas da Venezuela por 1-0. Portuga, se a gente quiser correr do rebaixamento aí e ter uma boa temporada na Copa Sul-Americana, a gente tem que criar mais, fazer mais gols e voltar a vencer em São Januário. Bom, galera, vamos caminhando para a reta final do nosso giro de notícias e vamos falar um pouquinho aqui sobre Martim Benítez. Olha, vou usar esse bloco do canal aqui para usar o seguinte termo: adeus próximo? É uma pergunta, deixar uma interrogação aqui. Martim Benítez tem contrato com o Vasco apenas até o dia 31 de dezembro. E o Vasco tem que exercer a sua cláusula de compra até o dia 15. Nós temos 15 dias para resolver isso. E nós temos apenas mais 6 jogos com o Martim Benítez sob contrato. Caso o Vasco avance contra o Defensa e Justiça, o Benítez terá a oportunidade de jogar mais alguns jogos aí até o final de dezembro. Então a situação se encaminha para uma dificuldade. O atleta já deixou isso público, já falou com o Independente, já falou com o seu representante, o Adrian Castelhano, que quer ficar no Vasco. A família do jogador está extremamente adaptada, amam morar no Rio de Janeiro. O Cano tem contrato, por exemplo, até o final do ano que vem. Eles geraram uma amizade absurda, a ponto de um fazer churrasco pro outro e um sair da casa do outro. E ele está muito feliz, se sente valorizado, porque no Independente chegou um dado momento que ele acabou meio que largando o potencial do Benítez. Todos sempre souberam que foi esse, teve períodos muito bons, mas depois ele deu uma relaxada porque teve proposta para ir embora, para a Europa, ou o Independente não vendeu, e depois o jogador ficou chateado e acabou dando uma arriada. Então é muito complicado. Nós estamos chegando agora, é o dia 1º de dezembro, o presidente Alexandre Campelo tem apenas mais 15 dias de mandato, já que
45 dias de mandato, desculpa, já que o mandato dele vai até o dia 15 de janeiro. E aí o que acontece é isso, o Levinciano é o novo presidente eleito, até que se a justiça não voltar atrás, ele vai assumir a cadeira já no dia 16 de janeiro, e o presidente Alexandre Campelo não quer fazer uma transição, alegando que a justiça pode voltar atrás e mudar de opinião, já que tem um pedido de reconsideração por parte de Jorge Salgado e também do Musso. O presidente Alexandre Campelo fez um acordo com Jorge Salgado, tá tudo bem acordado, ele vai dar uma morrinhada, e aí vocês sabem que ele não vai passar o bastão pro Levinciano nesse período. O Levin até fez contato com o Adrien Castellano, o empresário gostou, viu as garantias, deu ok pro Independente, mas aí que eu quero ver como é que vai ficar essa situação. Por quê? O Vasco tem prioridade só até o dia 15. Faz o quê? Será que o Levin consegue desenrolar com o Independente? Ó, ganhei, tá tudo certo, vou bancar, segura o jogador, ainda que ele não tenha contrato, se for o caso, o Campelo, sei lá, por birra não aceite renovar até o final do campeonato, acredito que ele não ia se negar a fazer isso, mas que o Levinciano desse as garantias mesmo, não, fica tranquilo que eu vou assumir e já a gente paga e morre essa situação. É uma preocupação muito grande. O Vasco tem dificuldade colossal para conseguir criar as suas oportunidades e depende demais do Martim Benítez estar em campo. A gente quase não conseguiu ver ainda Léo Gil e Benítez em campo, dois jogadores que aumentam muito o poderio ofensivo do Vasco. É isso, galera. Dieguinho vai chegando na reta final do Giro de Notícias. Quero ouvir vocês, o que vocês acham dessa situação toda. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Deixa seu like aí se você gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar o seu dislike. E vai, estamos pertinho da marca de 170 mil vascaínos. Dá essa moral, se inscreve aí no canal, porque quanto mais gente aqui, mais força a gente ganha para ajudar o nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta. Vasco, tamo junto.